O governo já admitiu que o Brasil pode literalmente entrar em colapso em 2027 por conta da falta de verba para a administração pública, sendo que vários serviços podem ser paralisados devido à falta de dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar com dados e fatos que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo do que o governo apresenta e que o Brasil está praticamente quebrado e nós teremos que passar por uma situação muito difícil para poder resolver o problema que foi acumulado durante todos esses anos de má gestão pública. Mas antes eu gostaria de pedir o seu apoio de uma forma que não vai te custar nada, somente curtindo esse vídeo e compartilhando para que a gente consiga espalhar essa mensagem para que todo mundo entenda a verdadeira situação que o Brasil se encontra. Então deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe ele para um amigo. Então vamos começar aqui pela notícia. O governo federal admite a falta de dinheiro em 2027. Economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. Basicamente o que diz o que o governo encontrou e qual o problema que ele viu. Na verdade, quando o governo Lula assumiu, ele conseguiu articular com o Supremo Tribunal Federal para colocar o pagamento dos precatórios fora do teto de gastos. Na época ainda não havia sido aprovado o arcabouço fiscal, estava ainda vigente o teto de gastos e o governo Bolsonaro havia postergado o pagamento desses precatórios. Então o governo Lula articulou com o STF, fez o pagamento desses precatórios, tanto dos que estavam atrasados quanto os que venceriam em 2023, e este acordo ele vai até 2026, mas em 2027 eles voltam a entrar no resultado primário do governo federal. Ou seja, depois que eles aprovaram o arcabouço fiscal, eles acabaram vendo que, como o arcabouço fiscal prevê um aumento de gastos ano após ano, independentemente do resultado da economia brasileira, sempre tem um aumento real dos gastos. Então eles viram que, como as despesas obrigatórias no Brasil também é muito engessada, não vai ter espaço no orçamento para fazer o pagamento desses precatórios e algumas atividades do governo terão que ficar parado por falta de orçamento, pois o Brasil não tem mais orçamento. Mas o buraco, na verdade, não é somente isso, Isso é algo muito pequeno perto do real problema que o Brasil está vivendo atualmente. Se a gente for pegar aqui os dados da Previdência, aqui os dados de 2023, porque ainda não lançaram aqui os dados atualizados no Tribunal de Contas da União, a gente pode observar que a gente teve um déficit que foi de 428 bilhões de reais em 2023. Mas, se nós formos observar, a despesa total com a Previdência Social, ela é de 1 trilhão de reais. E qual que é o problema disso aqui? Se a gente for observar, o Brasil arrecadou de impostos em 2024 2,652 trilhões de reais. E dentro disso aqui já está a arrecadação da Previdência Privada. Ou seja, nós gastamos quase 50%, na verdade, se a gente pegar o orçamento federal, 50%, 51% dos gastos do orçamento federal é com a Previdência Privada. Isso tende a piorar. E por quê? Se nós formos observar, aqui uma projeção feita aí por um estudo, em 2040 o déficit da Previdência chegará a 722 bilhões, mas os gastos já serão de 2 trilhões de reais, o que é praticamente o que nós arrecadamos hoje, mas em 2080 já vai chegar a 16 trilhões de reais e em 2100 a 25 trilhões de reais, ou seja, algo impossível de se pagar. Então deverá ter que acontecer algumas reformas, porque a Previdência Privada chegou em um ponto que é insustentável. A gente tem um outro problema também que ajuda a piorar isso, é que 54 milhões de brasileiros que poderiam estar trabalhando, em grande maioria, na verdade eles estão parados recebendo o Bolsa Família, que nós temos um gasto aí de quase 200 bilhões de reais anualmente também, e que impede essas pessoas de trabalhar e contribuir aí para a Previdência Privada, fora os outros aspectos que nós temos também, que é o envelhecimento da população brasileira, Então, em 2010 nós tínhamos 14 milhões de idosos, nós já temos 22 milhões de idosos em 2022, Isso tende a piorar ano após ano, porque cada vez mais as pessoas têm menos filhos. E este é uma parte dos problemas do Brasil, não são a sua totalidade, Então nós vemos que vão ter que ter reformas sim. Eu até esqueci de colocar aqui um dado para vocês, mas foi feito um estudo pelo Banco Mundial, já divulguei várias vezes nas minhas redes sociais, se você me acompanha, você viu isso lá, que a idade mínima para aposentadoria no Brasil, ela deverá chegar a 78 anos de idade.
e um brasileiro hoje, homem, tem uma sua expectativa de vida de 73,1 anos de idade, ou seja, se você é homem brasileiro, você não irá se aposentar. Então, esse é um problema que o Brasil enfrenta, e na verdade a Previdência está quebrada, não tem como resolver isso. A única forma de resolver isso é você colocando, né, como mostrou o estudo, a idade mínima de aposentadoria lá em cima e praticamente ninguém aposentar, só aquelas pessoas, né, que têm uma super expectativa de vida, que cuidou muito bem da saúde. Se você já fumou um cigarrinho, bebeu demais, esquece, você já não aposenta mais. E aí nós temos o outro problema que para mim este é um problema gigantesco que na verdade é proporcional a este problema da Previdência, que é a dívida pública brasileira e o tanto que nós gastamos em juros, né? Para você ter uma noção, a dívida pública brasileira, vamos olhar aqui, já atingiu 9 trilhões de reais, ou seja, é uma dívida gigantesca e o custo do financiamento dessa dívida ele é muito alto, ou seja, somente, né, em juros nós pagamos 938 bilhões de reais por ano para pagar os juros dessa dívida. Então lembra que nós arrecadamos aqui 2,65 trilhões de reais e nós pagamos em juros para poder, né, rolar essa dívida pública que a gente não dá conta de pagar, né, ela só aumenta, então isso vai virando uma bola de neve. Nós pagamos 938 bilhões de reais. E aí o Brasil ele tem uma metodologia onde se analisa só o déficit primário, né, que exclui os juros da dívida. Então quando você vê lá, o governo teve um déficit de 250 bilhões de reais, mas é o déficit primário. Se você olhar o nominal, né, ele ultrapassou aí a casa dos trilhões de reais, agora reduziu um pouco para a casa dos 900 bilhões de reais, mas os juros em 2025 ele já deve atingir 1 trilhão de reais, ou seja, nós iremos pagar anualmente, né, no período de 2025, cerca de 1 trilhão de reais em juros. E aí depois tem, né, o déficit, ou não vai ter déficit do governo federal, mas provavelmente teremos alguma coisa, né? O governo prometeu que ia zerar o déficit esse ano, mas mesmo se zerar o déficit primário, nós ainda teremos um rombo de 939 bilhões de reais, e aí essa dívida de 9 trilhões já vai para 10 trilhões, ou seja, um aumento de mais de 10%, e aí nós vamos entrando numa bola de neve que vai ficando insustentável. E aí nós entramos em um outro problema, porque apesar do Brasil ter uma dívida que ela é interna, esse é um ponto muito positivo, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma dívida externa, para você resolver esse problema, você fica muito complicado, porque você deve para outro país. E normalmente, como que se resolve uma dívida, quando o país tem uma dívida muito alta? Você resolve isso através da inflação e da desvalorização da sua própria moeda, né? Mas se você tem uma dívida externa, quando você desvaloriza a sua moeda, consequentemente a sua dívida aumenta. Então, por isso, ter uma dívida interna ela é mais fácil de resolver, né? Mas como nós vimos, a dívida pública brasileira já atingiu um patamar muito alto, a Previdência já está num rombo que nós teremos que fazer alguma coisa muito grande e provavelmente não terá apoio popular. Aquele político que tentar fazer isso não irá conseguir. Nós temos um Congresso também que não é austero fiscalmente, provavelmente não vai aprovar uma medida tão drástica na Previdência, então nós vamos levando isso com a barriga, mas na verdade nós nunca resolvemos o problema, e nós temos esse problema da dívida que é muito grande, só que apesar dela ser interna, se a gente for observar aqui, é de pré-fixado, é uma taxa de juros que você coloca quando você vende esses títulos e ela fica fixa, né? Então por isso que é pré-fixado, porque ela foi fixada previamente, então somente são 20% da dívida pública brasileira, né? A gente pode observar que o restante está tudo aqui em taxa flutuante, que são atrelados à Selic, temos aqui em índice de preços, ou seja, uma forma de você resolver a dívida pública é deixando a inflação estourar. Se você deixa estourar 27,5% da dívida, ela está atrelada à inflação, e nós temos no câmbio, né, que é a dívida externa, mas ela é muito baixa. Mas ainda assim, tendo toda essa composição, fica muito difícil da gente resolver esse problema, porque a gente terá que colocar a Selic lá embaixo, deixar a inflação estourar, vai girar um caos gigantesco no Brasil, e aí essa é a única maneira que nós encontramos de tentar resolver este problema, né? Porque se a gente tivesse uma dívida pré-fixada, seria muito mais fácil de resolver. Mas por que nós não temos? Se a gente for observar aqui, olha o que aconteceu, né? Esse aqui é o relatório da dívida pública de janeiro, quando as pessoas viram que, o
o gasto público saiu do controle, todo mundo se alertou somente agora para isso que estava acontecendo, as pessoas começaram, na hora que a compra de pré-fixado em 53 bilhões de reais e os resgates 213 bilhões de reais. Então as pessoas falaram, cara, né, pagando aí 12, 13% ao ano, isso com a inflação pode subir a 15, 20%, eu vou estar perdendo, né, em termos reais. Então as pessoas, quando elas começam a ver esses riscos, né, elas começam a resgatar os pré-fixados e vão ali para os índices de preços e taxas flutuantes. Então a única saída que o Brasil tem para se livrar dessa dívida é basicamente a gente deixar a inflação estourar e nós teremos que reduzir a Selic lá embaixo, o que a gente não vai conseguir daí rolar essa dívida no mercado financeiro, nós teremos que imprimir dinheiro e aí a inflação vai estourando e a inflação come a nossa dívida, né? Mas vai ser um caos gigantesco e muitas pessoas vão viver na miséria, negócios vão quebrar e basicamente vão virar uma Argentina, basicamente o que aconteceu na Argentina. Então esse é o caminho que o Brasil está trilhando. Ah, mas Hernandes, tem alguma forma da gente resolver isso? Na verdade, o que a gente precisa é mostrar para o mercado que a gente é um pouco mais austero fiscalmente, vai aprovar reformas administrativas, reformas da Previdência e tentar conseguir se refinanciar a juros mais baratos para que a gente reduza, né, essa quantidade de juros que a gente paga anualmente, porque para mim este é o principal ponto, porque chegou num patamar de uma dívida de 9 trilhões de reais, onde você tem um custo da dívida de mais de 10%, você pagar 900 bilhões, 1 trilhão de reais anualmente, isso se torna inviável, levando em consideração que a gente arrecada 2 trilhões de reais de impostos e o Brasil já está sobrecarregado na sua carga tributária. Então é algo muito complicado, né? Você continuar subindo impostos, aí você entra na curva de Laffer, porque chega um determinado momento que os impostos estão tão altos que as pessoas vão começar a sonegar, ou os negócios irão quebrar, e aí, consequentemente, a arrecadação, mesmo com os impostos mais altos, ela diminui. Então, a única saída que a gente tem é mostrar um pouco de austeridade, ver se o mercado engole isso, porque eu, particularmente, né, já não acredito mais no Brasil, assim, não vejo ninguém, na verdade não é nenhum presidente, mas é toda a classe política, né, ela nunca vai ser austera fiscalmente, o Brasil já está assim há décadas, então a tendência é que continue dessa forma, e aí tem que ver se o mercado, a gente consegue enrolar o mercado, para que ele não deixe a moeda nossa colapsar e o Brasil ter que entrar, né, em todo esse processo que eu comentei para vocês, mas assim, eu já desacreditei do Brasil. Para mim o único caminho que nós vemos é realmente esse, é tentar reduzir a dívida através da inflação. Talvez nós conseguimos fazer isso, não tão um caos tão grande, mas provavelmente vai ser essa forma que o Brasil vai encontrar a sua saída deste problema da dívida, né? E aí tem o problema também, como nós falamos aí, da Previdência, mas o Brasil, assim, para mim, na minha opinião e na minha visão, olhando os dados, tem muitos mais dados que eu poderia trazer aqui para vocês, mas o Brasil está quebrado, assim como o governo falou, e na verdade é muito pior do que o governo falou. Então, se você acha que esse vídeo é interessante, que você conseguiu ter informações importantes para a sua vida, eu gostaria que você compartilhasse ele para um amigo, para que a gente pudesse, né, espalhar a verdade do que está acontecendo no Brasil, para que na próxima eleição também a gente consiga eleger pessoas que pautem a austeridade fiscal, né? Porque de nada adianta a causa social, isso e aquilo, se a gente não tem dinheiro para fazer nada. O Brasil está quebrado. Então vamos abrir os olhos da população, e aqui um vídeo informativo que talvez possa ajudar muitas pessoas a entender o que está por vir para o Brasil. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e tamo junto.